A sirene cortou a noite como uma faca. Tiago correu pelas escadas em espiral do Palácio da Pena, o coração disparado, o cheiro de madeira queimada invadindo-lhe as narinas. As chamas já lambiam as tapeçarias antigas quando ele, um guia turístico de 27 anos que conhecia cada canto escondido daquele monumento, viu o brilho alaranjado vindo da Sala dos Brasões. Ele não pensou duas vezes. Empurrou a porta pesada, o calor abraçando-o como um inimigo vivo. No chão, entre estilhaços de vidro, estava um homem inconsciente, o rosto coberto de fuligem. Tiago reconheceu imediatamente Tomás de Almeida, o herdeiro distante da família que outrora possuíra o palácio antes de este ser nacionalizado. Tomás, que há semanas visitava Sintra em segredo, pesquisando arquivos familiares. Tiago arrastou-o para fora, os pulmões ardendo, até ao ar fresco da varanda. Quando os bombeiros chegaram, Tomás já tossia, os olhos abertos fixos no jovem que o salvara. Obrigado, murmurou, a voz rouca. Tiago apenas acenou, o peito apertado por algo que não era só o fumo. Nos dias seguintes, Sintra fervia em rumores. O incêndio fora criminoso, cabos cortados, acelerante químico. A imprensa nacional destacou o herói gay, que salvara não só um homem, mas parte inestimável do património português. Tiago, que sempre evitara os holofotes por medo do julgamento familiar e da pequena cidade conservadora onde crescera, viu-se de repente na televisão, no rádio, nas redes. Orgulho misturado com pânico. Tomás apareceu no pequeno apartamento alugado de Tiago 3 dias depois, trazendo uma garrafa de vinho verde e um olhar que não desviava. Queria agradecer pessoalmente. Sentaram-se na varanda minúscula com vista para a serra. A conversa começou educada, o palácio, a história, o susto. Mas depressa deslizou para algo mais perigoso. Tomás confessou que voltara a Sintra para tentar provar que a sua família ainda tinha direitos sobre certos objetos nunca inventariados. Tiago, apaixonado pela história do lugar onde trabalhava há 7 anos, sentiu um aperto no peito. Isso pode destruir tudo o que protegemos, disse baixinho. Tomás baixou os olhos. Eu sei. Mas preciso de respostas sobre quem sou. Naquela noite, quando Tomás se inclinou para lhe tocar o braço em despedida, Tiago recuou instintivamente. Não por falta de desejo, Deus sabia que o sentia, mas por medo. Medo de que aquele homem representasse tudo o que podia perder, o emprego, a reputação, a frágil paz que construíra escondendo quem amava. Tomás percebeu. Não tens de ter medo de mim, sussurrou. Mas Tiago já fechara a porta, o coração em guerra consigo mesmo. Como podia desejar alguém que ameaçava o único lugar onde se sentia inteiro? As semanas seguintes foram um tormento silencioso. Tomás continuava a aparecer no palácio, agora oficialmente como consultor para a investigação do incêndio. Encontravam-se nos corredores, trocavam olhares que duravam segundos demais. Tiago sentia-se dividido, o dever de proteger o património contra a atração irresistível por aquele homem que parecia compreender a sua solidão melhor do que ninguém. Uma tarde, na biblioteca encerrada ao público, Tomás encontrou um documento antigo escondido atrás de um painel falso, exatamente o que procurava. Mas ao lê-lo, o rosto perdeu cor. Tiago vai ver isto. O papel amarelado revelava que o antepassado de Tomás, no século XIX, tivera um relacionamento secreto com outro nobre. Cartas de amor, codificadas, mas inequívocas. 2 homens que se amavam num tempo em que isso significava ruína. Tomás tremia. Talvez eu tenha vindo aqui procurando algo mais do que terras ou objetos. Talvez procurasse isto. Apontou para as palavras apaixonadas. Tiago sentiu o chão sumir-se-lhe debaixo dos pés. A história que tanto amava repetia-se, cruel, diante dele. E ele, como aqueles homens do passado, estava apaixonado por alguém que podia destruí-lo. Naquela noite, sozinho no apartamento, Tiago chorou pela primeira vez em anos. Chorou pelo medo, pelo desejo reprimido, pela possibilidade de um amor que parecia condenado desde o início. A notícia do documento espalhou-se como fogo. O diretor do palácio exigiu sigilo absoluto até a autenticação, mas alguém vazou para a imprensa. Manchetes sensacionalistas, escândalo gay no coração da monarquia portuguesa. Herdeiro Almeida ligado a amor proibido do século XIX. Tomás foi assediado por jornalistas à porta do hotel. Ligou para Tiago à meia-da-noite, voz trêmula, preciso de ti. Tiago hesitou apenas um segundo antes de pegar nas chaves do carro.
Encontraram-se no mirador deserto acima de Sintra, a lua cheia banhando as ruínas do Castelo dos Mouros. Tomás parecia mais novo, mais frágil. A minha família sempre soube, mas escondeu. O meu avô cortou-me a herança quando descobriu que eu era como eles. Voltei para provar que valia alguma coisa, mas agora vejo que só estava a fugir. Tiago sentiu raiva e pena em partes iguais. E o incêndio? Alguém quis destruir as provas. Tomás abanou a cabeça. Não sei. Mas sinto que estamos no centro de algo maior. Nos dias que se seguiram, aproximaram-se perigosamente. Passeios discretos pelas quintas, conversas até de madrugada. Tiago começou a contar coisas que nunca dissera a ninguém, o pai que o deserdara aos 18 anos, a mãe que fingia não ver, os namoros escondidos que sempre terminavam em dor. Tomás escutava, os olhos brilhantes. Eu nunca tive ninguém que entendesse isto, confessou. Uma noite, após um jantar caseiro no apartamento de Tiago, a tensão rompeu. Tomás beijou, um beijo hesitante, quase uma pergunta. Tiago correspondeu com uma fome que o assustou. Mas quando as mãos de Tomás deslizaram para o seu peito, ele parou. Não posso. Se alguém souber o meu emprego, a minha vida aqui. Tomás recuou, ferido. Então vamos continuar a esconder-nos como aqueles homens das cartas. Até quando, Tiago? A discussão foi a primeira rachadura. Tomás queria assumir, lutar publicamente pela autenticidade do documento e pela sua própria verdade. Tiago queria proteger o palácio e a si mesmo do escândalo. Nem toda a gente está pronta para a tua coragem de menino rico, atirou, magoado. No dia seguinte, Tiago recebeu uma carta anónima no cacife do trabalho, fotografias dele e Tomás no miradouro, beijando-se. A mensagem era clara: afasta-te dele ou o mundo inteiro vai saber quem és. O pânico tomou conta. Tiago destruiu as fotos, mas o dano estava feito. Alguém os vigiava. Alguém queria silenciá-los. Procurou Tomás no hotel, mas este já partira para Lisboa, deixando apenas um bilhete: preciso de tempo. Desculpa. Tiago sentiu-se abandonado no preciso momento em que mais precisava de apoio. A solidão antiga voltou, mais pesada. Começou a evitar os locais onde poderiam encontrar-se, mergulhou no trabalho com obsessão. Mas à noite, o vazio era insuportável. Foi então que o segundo incêndio aconteceu, desta vez na ala onde guardavam os arquivos recentemente descobertos. Tiago estava de serviço noturno quando o alarme disparou. Correu, o trauma do primeiro incêndio ainda fresco. Desta vez, as chamas eram mais controladas, mas direcionadas, exatamente a sala com o documento do século XIX e outros papéis relacionados com a família Almeida. Enquanto os bombeiros combatiam o fogo, Tiago viu uma sombra fugaz no jardim. Correu atrás, o coração aos saltos. Conseguiu agarrar o vulto, era um homem de meia-idade, rosto conhecido, o antigo conservador adjunto do palácio, despedido meses antes por irregularidades. Sob pressão policial, o homem confessou, fora contratado por um primo distante de Tomás, que queria evitar que o escândalo gay manchasse o nome da família e arruinasse as suas pretensões políticas. Tomás regressou a Sintra no dia seguinte, ao saber da notícia. Encontrou Tiago no hospital, tratado por inalação de fumo leve. Os olhos dos dois encontraram-se por cima da máscara de oxigênio. Nenhuma palavra foi necessária, o perdão estava ali, cru. Mas o reencontro trouxe novas complicações. A polícia precisava de depoimentos. A imprensa cercava-os. O diretor do palácio, pressionado por patrocinadores conservadores, sugeriu a Tiago que tirasse férias prolongadas. Tomás explodiu. Não vais deixar que te afastem por minha causa. Propôs uma conferência de imprensa conjunta, assumiriam um relacionamento e defenderiam a importância histórica do documento, transformando o escândalo em celebração da diversidade portuguesa. Tiago sentiu o mundo girar. Assumir publicamente significava perder a mãe, os poucos amigos, talvez até a nacionalidade afetiva de Sintra. Não sou como tu, Tomás. Não nasci com rede de segurança. A discussão foi brutal. Tomás acusou de cobardia. Tiago acusou de privilégio. Terminaram aos gritos no Parque da Pena, sob o olhar chocado de turistas. Naquela noite, Tiago fez as malas. Ia partir para o Porto, recomeçar longe de tudo.
mas ao passar pelo palácio uma última vez, viu luz na sala restaurada. Tomás estava lá, sozinho, lendo as cartas antigas à luz de uma lanterna. Tiago entrou. Vim despedir-me. Tomás ergueu os olhos vermelhos. Não faças isso. Por favor. O silêncio entre eles era denso de tudo o que não tinham dito. Tiago aproximou-se devagar. Tenho medo de perder tudo. Tomás pegou-lhe na mão. E eu tenho medo de te perder a ti. És a única coisa que faz sentido nisto tudo. Choraram juntos, abraçados no chão frio da sala que quase fora destruída 2 vezes. Naquele momento, Tiago percebeu que o maior risco não era assumir o amor, era perdê-lo por medo. Decidiram fazer a conferência de imprensa, mas nos seus termos. Convidaram historiadores, ativistas LGBT, jornalistas sérios. Transformaram o salão nobre do palácio num espaço de diálogo, não de espetáculo. O dia chegou com céu limpo, como se Sintra aprovasse. Tiago vestiu o uniforme de guia pela última vez, ou assim pensava. Tomás ao seu lado, fato escuro, expressão serena. Diante das câmaras, Tomás começou: o meu antepassado amou outro homem num tempo em que isso era crime. Escondeu-o até à morte. Hoje, estamos aqui para dizer que esse amor não foi vergonha, foi coragem. Tiago continuou, voz firme apesar do tremor interior: salvei este palácio 2 vezes. Não por dever, mas porque ele representa quem somos, camadas de história, de dor, de beleza. E hoje percebo que também eu faço parte dessa história. Quando anunciaram o relacionamento, houve um segundo de silêncio absoluto. Depois, aplausos. Não de todos, mas de muitos. Uma idosa aproximou-se depois, olhos marejados: o meu irmão era como vocês. Morreu sozinho nos anos 70. Obrigada por lhe darem voz. A mãe de Tiago apareceu inesperadamente. Não disse nada, apenas abraçou com força. Pela primeira vez em 10 anos. Mas nem tudo era redenção. O primo de Tomás moveu processo judicial, alegando difamação. Parte da imprensa sensacionalista continuou a atacar. Tiago recebeu ameaças anónimas. A luta estava apenas a começar. Nos meses seguintes, trabalharam juntos para criar uma exposição permanente sobre amores proibidos na história portuguesa, a primeira do género num monumento nacional. Tomás abdicou de qualquer pretensão patrimonial, doando os documentos ao Estado. A relação aprofundou-se na adversidade. Aprenderam a discutir sem ferir, a apoiar sem sufocar. Tiago descobriu que coragem não era ausência de medo, mas ação apesar dele. 1 ano depois, a exposição abriu com lotação esgotada. Entre os convidados estava o Presidente da República. A crítica internacional elogiou Portugal por finalmente encarar estas narrativas. Mas na véspera da inauguração, uma carta chegou ao palácio. Papel antigo, caligrafia trêmula. Proveniente de um convento em Coimbra, uma freira idosa, última descendente colateral, confessava ter guardado mais cartas, as respostas do amante do antepassado de Tomás. Durante décadas, escondidas por medo. Tiago e Tomás viajaram juntos para as buscar. A freira, quase centenária, entregou-lhes com mãos trêmulas. Digam ao mundo que eles foram felizes, mesmo que pouco tempo. As cartas revelavam um final inesperado. Os 2 homens tinham fugido para o Brasil em 1872, vivido juntos até à velhice sob nomes falsos. Morreram com semanas de diferença, sepultados lado a lado numa pequena cidade do interior de São Paulo. A descoberta abalou-os. O amor que julgavam trágico tivera, afinal, um final sereno, apenas escondido. Na viagem de regresso, pararam no Miradouro. Tomás tirou um pequeno estojo do bolso. Case comigo. A pergunta era simples, sem joelhos no chão nem espetáculo. Tiago chorou. Sim. 1000 vezes sim. Casaram-se discretamente na Quinta da Regaleira, apenas família próxima e amigos verdadeiros. A mãe de Tiago levou-lhe o braço até ao altar improvisado sob a torre invertida. Sintra nunca lhes parecera tão bela. 5 anos depois, Tiago é diretor adjunto do Palácio da Pena. Tomás coordena o Centro de Estudos sobre História LGBT Ibérica, instalado numa ala restaurada. A exposição tornou-se permanente, visitada por milhares de jovens que ali encontram ecos das suas próprias lutas. Numa manhã de primavera, caminham de mãos dadas pelo jardim,
agora acessível a todos sem julgamentos. Uma adolescente aproxima-se, tímida. Obrigada por contarem estas histórias. Salvou-me. Tiago sente o peito apertar de emoção. Olha para Tomás, que sorri com os olhos brilhantes. Naquele instante, compreende plenamente o incêndio que quase destruiu tudo fora, afinal, o fogo que purificou, que revelou, que permitiu renascer. O passado já não os condena. O futuro é deles. E Sintra, eterna testemunha de amores proibidos e corajosos, guarda-os agora com ternura, sob a mesma luz dourada que iluminou 2 homens há século e meio, e que hoje ilumina, enfim, sem medo, o amor de Tiago e Tomás.